Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Irineu de Lyon, aquele bispo mártir extraordinário que deu a vida para defender a fé católica. E a sua obra famosíssima, Adversus Hereses, ou seja, contra os hereges, colocou verdadeiramente uma coluna na Igreja sobre a necessidade de termos uma verdadeira fé, a fé dos apóstolos. E o Evangelho de hoje, providencialmente, coincide bastante com isto que foi a missão de Santo Irineu. No Evangelho, Jesus fala dos falsos profetas, ou seja, aqueles que irão tentar propagar uma fé contrária àquela que é a fé dos apóstolos. Toda a vida de Santo Irineu foi voltada a esta realidade de querer que as pessoas tivessem uma fé e uma fé reta. Mas é importante nós entendermos isso, que uma fé reta é a primeira coisa que a Igreja espera de um bom pastor. Infelizmente, nós não estamos com essa sensibilidade mais. A gente pensa assim, bom, se a pessoa se comporta bem, se aquele padre, bispo, pregador, pregadora, se aquela pessoa tem uma vida reta, então tudo bem. Tudo bem se ela comete alguns deslizes com relação à fé. Mas não é esta a atitude tradicional da Igreja. Durante 2000 anos, a Igreja compreendeu que o comportamento dos pastores, claro, ele deve ser um comportamento santo, mas esse comportamento ele deve nascer da fé, porque é assim que funciona a vida espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos ter contato com a videira que é o Cristo. E a vida da videira passa para os ramos através deste vínculo que é a fé. Se eu tenho a fé verdadeira, a fé dos apóstolos, então eu estou no corpo de Cristo. E esta videira então irá produzir frutos bons, como diz o Evangelho. Então, veja, somente se eu tenho fé é que os frutos serão bons. Somente se eu tenho uma fé reta, eu terei verdadeira santidade. Por isso, é importante nós não cairmos nessa falácia de achar que, não, basta ter uma vida, uma caridade. Mas se for assim, tantos pagãos, tantos hereges, tantas pessoas que nem sequer são cristãs têm uma vida virtuosa, não é isso? Mas essa virtude não os faz membro do corpo de Cristo. O que faz uma pessoa membro do corpo de Cristo é a fé reta. E uma vez que essa pessoa tem a fé reta, ela irá produzir o bom fruto, o fruto das boas obras. Uma coisa pressupõe a outra. Então, é isto que nós devemos compreender, que verdadeiramente um cristão verdadeiro é aquele que, tendo fé em Cristo, vai transformando a sua vida interior e finalmente frutifica nas boas obras. Porque senão nós caímos numa heresia chamada pelagianismo. Ou seja, o pelagianismo é a heresia de um monge virtuoso chamado Pelágio, lá do norte da Europa, vinha lá do lado da Inglaterra, né, que ele pensava que tendo virtudes era suficiente. E assim ele fazia obras e achava que as suas obras eram obras salvadoras. Mas Santo Agostinho, que teve uma experiência com a graça de Deus, viu que não é assim que a graça age. A graça age, em primeiro lugar, através da fé. E com a fé, essa fé vai iluminando o coração da pessoa. Depois que ela ilumina, ela aquece. Depois que ela aquece, a pessoa começa a amar de volta. E ali sim, nós temos a verdadeira caridade. Não uma obra que parte de uma força bruta humana, mas da caridade de Cristo, que nos impele. Construindo na fé verdadeira, nós chegamos à verdadeira caridade. Essa é a grande lição que este mártir espetacular, Santo Irineu de Lyon, tem para nos ensinar no dia de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.